Olá, meus irmãos, hoje é dia 21 de junho, estamos aí na 11ª semana do tempo comum. Com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje a liturgia da igreja traz para nós que nosso Senhor vai nos falar no evento da encarnação, que se tornou pobre, humilde, pequeno, para nos enriquecer naquilo que é essencial na nossa vida, os valores do reino. Por isso, com nosso coração aberto, vamos acolher a palavra de Deus nesse dia de hoje, que o Evangelho está lá em São Mateus, no capítulo 6, de 24 a 34. Jesus vai continuar-nos a exortar. Ele vai continuar a exortar os discípulos a não fazer escravo na busca do dinheiro, mas, pelo contrário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse evangelho hoje, ele é uma continuação do evangelho que nós ouvimos ontem, que Jesus já falava do perigo das riquezas. O que é melhor o que era melhor é a gente guardar o nosso tesouro no céu, aonde a traça não corrói, os ladrões não roubam. O que Jesus falou ontem é o mesmo. Então, ele chama a ser rico em obras boas para Deus e para os outros. Hoje também Jesus está falando do dinheiro. Ninguém pode servir dois senhores, porque vai odiar um e amar o outro. Então, ele está falando exatamente do apego desagerado ao dinheiro. É claro que todos nós precisamos de dinheiro. Não tem como a gente viver sem o dinheiro, não tem. O dinheiro não é mal, é bom. Somente é mal, é o mau uso do dinheiro. Isso torna mal. O dinheiro, por quê? Isso torna mal o dinheiro se nós não sabemos usar. Porque você pode fazer coisas maravilhosas com o dinheiro. Quando é usado para ajudar os outros, para pagar as contas da família, pagar os remédios, pagar o aluguel da casa e tantas outras coisas. Tudo isso é muito bom. E para isso que o dinheiro é um meio usado para a sociedade, para que possa ser administrado. Mas agora, quando o dinheiro ele se torna realmente uma arma, aí isso fica muito perigoso. Quando se torna um Deus na vida da pessoa, isso é muito perigoso. Mas não podemos colocar o dinheiro acima de Deus, porque o dinheiro ele é muito bom quando ele é usado para o bem, porque o dinheiro ele não pode se tornar um Deus na nossa vida, mas sim um servo. Ele tem que ser um servo nosso para nos servir. Ele está ali para nos servir. O dinheiro não pode se tornar um senhor na minha vida, na sua vida. Não pode. É isso que Jesus está enfatizando aqui hoje. Porque senão a gente vai ficar servindo o dinheiro. E daí o que acontece com a gente? Faz com que o dinheiro se torne um Deus na nossa vida. E aí o que acontece com muitas pessoas? Começam a roubar, se corrompe, pratica fraudes e, em muitos casos, até crime. São Paulo ele nos fala que o amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Só que o que São Paulo coloca aqui não é o dinheiro, mas sim o apego que a gente tem ao dinheiro. Porque, meus irmãos, se a gente for olhar os males deste mundo, as brigas que acontecem, muita inveja, muito ciúme, guerras, no fundo de tudo isso, é o dinheiro. Porque o homem, ele polui o ar, ele polui a terra, ele polui as águas, tudo isso por causa do dinheiro. Ele não se importa de poluir, estragar, o que importa para ele é o dinheiro que vai ganhar com tudo isso. Joga sujeira nos rios, joga sujeira na terra, joga fumaça no ar, não importa quem vai respirar essa poluição no ar. E tudo isso é a ganância por dinheiro. Então é isso que Jesus condena, a ganância ao dinheiro. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, não o dinheiro. O dinheiro é secundário.
É o que Jesus coloca aqui nesse evangelho para nós hoje. Também que muitas vezes a gente fica escravo do dinheiro. Muitas vezes, medo por insegurança. A gente pensa que precisa ter muito dinheiro, porque senão a gente vai passar necessidade de algumas coisas. E Jesus vai dizer para não se preocupar. Jesus diz, não se preocupe tanto com isso. Ele diz, não se preocupe com as vossas vidas, com o que tem de comer, com o que tem de beber. Não se preocupe com o vosso corpo, com o que tem que vestir. Jesus diz assim, afinal, a vida não vale mais do que o alimento. Olha que lindo que Jesus disse para nós hoje nesse evangelho. Afinal, a vida não vale mais do que alimento? E o corpo mais do que a roupa? Então Jesus está dizendo para a gente, não se preocupar, porque Ele vai nos dar tudo isso na hora certa, porque a gente é fiel a Deus. Ele vai nos dar, Ele diz aqui para nós nesse evangelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vos será dada por acréscimo. Por que nós buscar Deus? Porque se nós buscar Deus em primeiro lugar, porque esse é o nosso fim. Nosso fim é Deus. Porque nós fomos criados para Deus. O nosso fim é Deus. Ele vai nos dar o que nós precisamos em todas as nossas necessidades. Muitas vezes, Deus permite até sofrimento na vida da pessoa. Quando a pessoa é muito apegada ao dinheiro, Deus permite sofrimento. Para a pessoa perceber que o dinheiro não é a solução de todos os seus problemas. E a dificuldade faz com que a pessoa entenda que é preciso voltar para Deus. É preciso. Muitas vezes o sofrimento da vida que Deus está dando é um sinal que Deus está chamando, dizendo, olha para mim, tira os olhos do dinheiro. É isso. Isso para fazer a pessoa entender que o seu fim é Deus. A sua felicidade é eterna. Porque a gente precisa aprender a ler os sinais de Deus na nossa vida. Às vezes a gente tem que parar e pensar, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso, essa situação difícil, esse sofrimento, essa dificuldade financeira? A gente tem que dizer para Deus, por que estou passando por isso? Mas a pergunta que nós temos que fazer para Deus é esta, para quê? O que o Senhor quer que eu mude na minha vida? E aqui no Evangelho, Jesus vai colocar a beleza da natureza, dos pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam nem armazenam. Mas vosso Pai do céu os alimenta. Vós não vale mais do que os pássaros? Jesus continua dizendo, por que ficais preocupado com a roupa com que vai vestir? Olha os lírios do campo, olha que coisas maravilhosas os lírios, as flores. Olha que coisa maravilhosa as rosas, as orquídeas. Olha que maravilha que Deus faz. Agora, imagina se Deus faz todas essas coisas. Acha que Ele não vai cuidar da gente? Claro que sim. Jesus vai dizer, homens de pouca fé, mulheres de pouca fé, se preocupam com essas coisas, são os pagãos. Meus irmãos, muitas vezes nós agimos como pagão. Falta fé, falta confiança na providência divina de Deus. E é claro que a gente sabe que a fé é um dom de Deus. E essa fé que supera o medo, que supera as preocupações exageradas da nossa vida. Essa fé é um dom de Deus que nós temos que clamar todos os dias. Senhor, aumenta a minha fé. Assim como os apóstolos pediam. Que a gente peça ao Senhor, que a gente tenha uma fé que não duvide da providência de Deus. Que o Senhor vai me dar o necessário para cada dia. Para que eu e minha família possa viver. E temos que pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Não me deixa perder noite de sono em claro, preocupado com o dia de amanhã. E Jesus vai terminar aqui nesse evangelho nos dizendo
o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Aqui nos fala da santidade, buscar o reino de Deus. Ele nos dará o resto. Aqui é uma coisa muito importante: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta os seus próprios problemas. A gente sabe o que tira nosso sono, o que tira o sono de muita gente, que tira a paz de muita gente. É a preocupação exagerada com o futuro. O que vou fazer amanhã? Será que amanhã eu vou ter o dinheiro para conseguir pagar aquele aluguel? Conseguir pagar a faculdade do meu filho, a escola? Se vou conseguir isso, aquilo ou outro? Meus irmãos, aqui temos que ter fé e confiar e deixar o nosso amanhã nas mãos de Deus. Porque quando você trabalha bem o presente, quando você vive bem o presente, você já está preparando o futuro. E também não fique olhando para o passado. Não fique murmurando olhando para o passado. Porque o passado já foi. Não adianta ficar dizendo: se eu tivesse feito aquilo assim, se eu tivesse feito aquilo, né? Se eu tivesse tomado aquela decisão. Então, esquece disso. Entrega nas mãos de Deus. Vive o presente. E não esquenta a cabeça com isso. Não esquenta a cabeça com o futuro. Sabe por quê? Uma coisa é muito importante. Deus, Ele nos dá a graça hoje para nós resolver aquele problema de hoje. Deus, Ele não vai te dar a graça hoje para resolver o problema de amanhã. Não! Então, o que acontece? Você fica quebrando a cabeça com os problemas de amanhã? Você ainda não tem a graça de Deus. Porque a graça de resolver o problema amanhã, Deus só vai te dar amanhã. Não adianta você quebrar a cabeça hoje, porque a graça, ela só vem amanhã. E daí você fica aí quebrando a cabeça com os problemas de amanhã, sem ter a graça em mão para resolver o problema. É isso. E isso nos angustia. Porque Deus, Ele nos dá graça para resolver os problemas de hoje. É os problemas de hoje. É isso que é importante, de nós entender, viver o hoje, resolver os problemas de hoje, de agora. Porque o nosso futuro, Deus está preparando. Você tem o seu trabalho, eu tenho o meu trabalho, exerço com serenidade a minha profissão, você tem a sua. E Deus está preparando o nosso futuro. Deus vai cuidar disso. Isso, meus irmãos, é isso. Confia no Senhor. E Ele tudo está cuidando. Ele cuida de cada um de nós. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São Mateus 6, de 24 a 34. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazém. No entanto, vosso Pai que está no céu os alimenta. Vós não valeis muito mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupado com a roupa? Olha como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham e nem fiam. Porém, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como que vamos vestir? Os pagãos é que se preocupa com essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta os seus problemas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado final de semana, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.